A graça e a paz, irmãos. Hoje nos dá essa oportunidade de trazer uma palavra a respeito do jejum e da oração. Neste momento vamos orar pedindo a graça de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Tu és digno, meu Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te pedimos entendimento e sabedoria que vem dos céus, ó Pai, para compreendermos as formas e a maneira que nós devemos praticar, Jesus, o jejum, a oração e tudo que nós fizermos, meu Pai, para nos aproximarmos mais de Ti. Nos ensina e nos ajuda e nos capacita, Pai. Toma a Tua direção. Amém. Tenho aqui um texto que fala a respeito da oração e do jejum, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versos 5 e 6. Vamos ler primeiramente a respeito da oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que o vê e que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E os versos 16 do mesmo capítulo 6 ao 18, que fala a respeito do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando tu jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Graças a Deus. Então, o tema que foi me dado é a respeito do jejum e oração, que diz assim: jejum e oração é uma interrogação, né, irmão? Primeiramente, nós temos que compreender o que é o jejum. Nós sabemos que jejum, eu acredito que muitas pessoas saibam, né? Mas há uma diferença e também há vários tipos de jejum. Tem um jejum que é chamado jejum intermitente, que muitas pessoas são praticantes desse jejum, em busca de mais saúde, em busca do seu corpo, né? De ver resultados físicos saudáveis para o seu corpo. E também eles incluem, né, na sua dieta esse jejum. Mas o jejum que nós vamos falar é diferente de um jejum que é em busca apenas só de saúde. Saúde do corpo, no caso, né, irmãos? Aqui a gente vai falar do jejum que busca a saúde do espírito, né? Que vai para o espiritual, não só o físico. Isso não significa que esse jejum, o jejum que é dedicado a Deus, ele faz bem tanto para o corpo como para a alma e para o espírito. Já esses que praticam o jejum intermitente estão buscando apenas obter mais saúde, emagrecer, como eu já fiz, né? Inclusive eu perdi uns 10 quilos. No total, acho que eu perdi uns 12 quilos praticando esse jejum intermitente, que os médicos dizem que é excelente, né? Não só para perca de peso, mas para estabilizar, né, os níveis. Por exemplo, quem tem problema de colesterol, abaixa as taxas de colesterol, abaixa as taxas de açúcar e tem muitos benefícios. Então, o jejum é abstinência de alimento,
pode ser total, pode ser parcial, por um período de tempo e com um propósito específico. Então, eu posso falar a respeito do jejum e da oração, como eu acredito que vários irmãos também aqui são praticantes e do jejum e da oração e têm experiências para contar, né, a respeito. Quando eu aceitei Jesus, eu já aceitei em um meio evangélico onde havia muita oração e muito jejum. Então, eu já cresci num ambiente espiritual, porque a casa onde eu morava, eles oravam, jejuavam, era bastante intenso. Eu participava das orações, das 5 da manhã, círculo de orações, e tinha trabalho também, um trabalho chamado que era trabalho de libertação. E nesse trabalho de libertação a gente ficávamos por um longo período em jejum e oração, porque ali ia todo tipo de pessoas, né? Pessoas possessas, pessoas demoníacas, pessoas doentes, com doenças da alma, né? Não só doenças físicas. Então é isso, irmão. O jejum, ele não é apenas... Porque tem pessoas que pensam assim, jejum é passar fome. Lógico, é passar fome assim, em termos. Porque você vai, por um tempo, ficar sem comida. Mas não é exatamente isso. Vou passar fome. Não. Você vai ficar por um período sem alimentos, mas você vai estar alimentando o seu espírito, a sua alma. Na verdade, o jejum, ele é fome de Deus. Quando você está com fome de Deus, você busca, né? Você quer mais de Deus. Tem até um louvor que diz assim: mais de ti, menos de mim. Quando você jejua e ora, é um conjunto. Você está dizendo assim: Deus, eu quero mais de ti e menos de mim. Você está massacrando a sua carne e se chegando mais a Deus, né? Querendo viver mais, não simplesmente só neste mundo natural. Mas por que a gente deve jejuar? Por quê? Primeiro porque o jejum, ele é uma disciplina espiritual. Eu vou te dar um motivo para você jejuar. Jesus jejuou. Está lá em Mateus 4:2. Se tem alguém que poderia não jejuar, seria Jesus. Porque Jesus era o próprio Deus. Ele não teria motivos, né? Mas ele veio nos dar exemplo, veio nos ensinar. E ele, como ser humano, nos deixou diversos exemplos, e principalmente de como jejuar e de como orar. E ele disse que seus discípulos jejuariam quando ele fosse para o Pai, lá em Marcos 2:20. Porque tem uma passagem da Bíblia também que fala do jovem lunático, que o pai desse jovem trouxe o filho dele, né? Que esse filho dele sofria muito com esse espírito que lançava ele no fogo, na água, e ele se debatia. Ele tinha como espécies de crises epiléticas, mas na verdade era possessão de demônio. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar esse espírito maligno que atormentava aquele jovem. Então Jesus foi lá e expulsou o demônio daquele rapaz. E os discípulos perguntaram, né, quando estavam sozinhos com Jesus em particular, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus falou para ele que esta casta só pode ser expulsa com jejum e oração. Esse demônio ali, aquele tipo de possessão só sairia daquele corpo se fosse com jejum e oração.
Então aqui já é um grande exemplo para nós da importância não só de orar, mas também de jejuar, porque nós sabemos que tem situações, problemas em nossas vidas, com pessoas conhecidas nossas, ou até mesmo parentes, no trabalho, ou em alguma área da nossa vida, que às vezes está trancada, às vezes está travada, na verdade, né? Então, não é algo natural, é algo sobrenatural. Então, para isso, nós temos que usar as armas certas. A verdade é que os discípulos eles não conseguiram enxergar exatamente qual era o problema do rapaz, que não era simplesmente algo simples, era algo mais além. No caso, não era só uma opressão, era uma possessão, que é muito mais. Eles não conseguiram enxergar isso e usaram as armas erradas. Eles só chegaram lá, simplesmente oraram. Mas Jesus disse que era necessário usar a arma correta, que era jejuar e orar. E com isso já é uma lição para nós. Por isso que nós devemos jejuar. Nós sabemos que o jejum ele não muda Deus, mas ele tem o poder de interferir na minha alma, no meu espírito e no meu corpo. De que forma? Ele retira todo o entulho que a carnalidade muitas das vezes deixa a nossa fé sufocada, entulhada. Então o jejum ele remove esse entulho, mortifica a nossa carne para que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito e não pelos nossos desejos. Porque o desejo da nossa carne é apenas o natural. A nossa carne ela não quer que a gente se aproxime mais de Deus, que a gente busque mais a Deus, que a gente busque o sobrenatural. Não, nós sabemos disso. Mas é necessário, todo cristão ele tem que ter isso em mente, que para a gente se aproximar de Deus e buscar o sobrenatural, é necessário sacrificar também, sacrificar a carne. E além disso, o jejum também ele fortalece o nosso espírito e nos torna mais sensíveis ao mundo espiritual, nos torna mais sensíveis ao Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, aqui tem alguns tipos de jejum que eu fiz umas anotações aqui, porque cada qual, né, tem pessoas que tomam medicações, tem pessoas que sofrem de alguma enfermidade, mas em algum desses aqui que eu anotei, você pode escolher e saber qual a melhor forma, né? Para que você se adapte. Tem um tipo do jejum que ele é normal. Como funciona esse jejum? O normal. Esse você vai, por um tempo, ficar sem alimento e tomar água. Geralmente as pessoas praticam ele 24 horas. Mas você pode apenas tirar uma alimentação, ou só o almoço, ou só o jantar, ou só o café da manhã. Isso daí é um propósito entre você e Deus. Às vezes você começa de pouco, aí já vê quando já tá. Tem gente que pratica mais do que um dia, né? Mais do que 24 horas. Esse é o exemplo que eu dei do jejum normal. Tem o jejum total, que é abster-se de alimentos e água. E nesse a pessoa não come e não bebe. Na Bíblia tem um exemplo aqui. Por 2 vezes nós vemos o total Por 2 vezes na Bíblia vemos o jejum, sendo esse aqui, no caso que eu estou falando, o jejum total. Ele é realizado no livro de Esté e no livro de Atos, na conversão de Paulo. Né? Paulo, lá em Atos 9:9, diz que Paulo, né, quando Jesus se revelou a ele ficou cego, né, com a luz, que foi muito forte na conversão dele. Ele não suportou e ficou cego. E ele ficou 3 dias sem comer e nem beber. Isso aqui é um exemplo de um jejum
quando ele é total. E Esther foi quando ela também ficou 3 dias em jejum, para que ela pudesse chegar à presença do rei, porque ela tinha algo impossível aos olhos do humano a resolver, né? E para ela chegar ali diante da presença do rei, ela jejuou 3 dias, sem beber e nem comer. E, por último, nós temos o jejum, que ele é parcial. Como é que funciona esse jejum parcial? Você exclui determinados alimentos e mantém a restrição por tempo determinado. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel, por 2 vezes, ele realizou o jejum parcial quando foi levado à corte do rei. Passou apenas a comer vegetais e a tomar água. Fala também que ele rejeitou os manjares ao interceder pela nação por 3 semanas. Então, Daniel ficou apenas se alimentando de vegetais e bebendo água durante 21 dias, porque ele tinha essa necessidade, né? E ele vivia em constante oração. Em exclusivo aqui, ele ficou 21 dias nesse jejum parcial. Certo. E a oração? Falamos um pouco sobre o jejum. E a oração? De nada adianta apenas nós jejuarmos se não orarmos. Tanto é que Jesus, quando ele nos deixou esses exemplos da oração e do jejum, a gente vê que está no mesmo capítulo. Então, um está próximo do outro. Então, o jejum sem a oração, ele tem quase eficácia nenhuma, né? Porque a oração, ela é uma das principais armas, né, do cristão. É na oração que a gente conversa com Deus, colocamos a nossa atenção nele e nos submetemos à sua vontade, buscando a sua vontade, né? A intimidade com Deus é através da oração. E a oração, ela é crucial na vida de todo cristão. Não tem como alguém se dizer que é cristão se essa pessoa não ora. Então, alguém pode até não praticar o jejum, viver sua vida no nível natural, mas não pode viver sem a oração, né? Porque a oração, ela é o combustível, né? Você está ali constantemente oração com Deus. E a oração você pode estar onde você estiver, dentro do ônibus, no seu trabalho, em algum momento que você tiver, você tira ali, você vai falar com Deus, né? Aonde você estiver. Tem um pregador, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele disse essa seguinte frase: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Olha o peso dessa frase. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Irmãos, comunhão com Deus é muito além do que só apenas jejuar e do que orar. É um conjunto. Comunhão com Deus, você ora, você se dedica a Deus, você jejua, você lê a palavra de Deus, você tira momentos para estar ali meditando na palavra de Deus. Porque é isso que Deus se agrada, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós não vivamos apenas uma vida só nesse natural. Ele quer que a gente busque o sobrenatural. Nós temos exemplo, como o nosso diácono Israel falou, daqueles grandes homens, dos heróis da fé. Por que eles eram chamas, tochas de fogo na mão de Deus? Porque eles oravam muito, eles viviam a vida deles de consagração, de oração, de jejum, de busca íntima com Deus. Por isso eles eram usados tremendamente, fortemente por Deus. E nós, hoje em dia, nós nos acostumamos, né? Parece que a igreja foi esfriando,
nós acostumamos com o natural, mas nós sabemos que o mundo espiritual, ele não parou. A constante guerra, diretamente, nós sabemos que o mundo espiritual funciona. Nós vemos pelo meio dessa pandemia o mundo como está. Então, por trás disso tudo, está o mundo espiritual reinando. O inimigo, 24 horas trabalhando, porque ele sabe que está se aproximando o fim dele. Então, ele quer, quanto mais pessoas ele puder levar com ele, ele vai fazer. Agora, imagine, irmãos, o tanto de pessoas que partiram sem conhecer Jesus nessa pandemia. Eu, inclusive, eu escutei uma médica dando entrevista, ela falando de pessoas que estavam ali entubadas, né? Que muitas delas não conseguem falar, ficam até como se fossem mudas mesmo, né? Pessoas que voltaram, que foram desentubadas, contaram a médica dizendo que o que eles mais ansiavam era conversar com os seus entes queridos, pessoas, né, que pedir perdão para essas pessoas. Agora, para vocês verem, irmão, pessoas que entravam diretamente nessas UTIs, ali seria o último momento delas, não teriam mais tempo, né, para pedir perdão. Então, essa é a necessidade. Nós sabemos o tanto de pessoas que partiram sem conhecer a Cristo, sem poder pedir perdão, né, para quem eles queriam perder. Então, o mundo espiritual é isso, trabalha com as doenças, com as enfermidades, destruindo vidas, oprimindo vidas. São quantas e quantas pessoas que vivem depressivas, que não têm, na verdade, mais vontade de viver. Isso, irmãos, está ligado ao mundo espiritual, é uma guerra espiritual, principalmente nós cristãos, que nós vivemos diariamente, nós somos bombardeados diariamente, então nós temos que estar preparados, nós temos que sair deste natural e buscar o sobrenatural de Deus. Isso é comunhão com Deus. Então, a oração ela é mais do que essencial em nossa vida. A oração, através da fé, nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Tudo nós podemos em Cristo quando a gente ora, quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente busca. Essa é a importância do exemplo que Jesus deixou para nós a respeito do jejum e da oração. Então, nós não somos diferentes de Paulo, nós não somos diferentes dos que antecederam a nós, dos nossos irmãos. Por que nós não somos diferentes? Nós somos carne e osso como eles eram. Mas a diferença está em que eles se dedicavam, em que eles oravam muito, eles tinham fome de Deus, eles buscavam mais de Deus. Então, por isso, eles eram pessoas cheias do Espírito, eles curavam, né? As pessoas que eram oprimidas eram libertas, porque eles vivenciavam, eles viviam verdadeiramente como Deus ordenava. É isso que falta no dia de hoje, é a igreja acordar, é a igreja despertar para os dias atuais. Precisamos mais do que nunca estar orando, mais do que nunca estar jejuando, lendo a palavra de Deus e buscando mais de Deus. Então, amados, o propósito básico do jejum e da oração é buscar a Deus e sua intervenção sobrenatural sobre nossas vidas. Que nós possamos nos dedicar mais a estar orando, estar jejuando e se alimentando da palavra, porque Deus tem bênçãos materiais e espirituais para todos nós. De já eu agradeço a atenção de todos os irmãos. Amém.